Oba! Boa noite a todos. Vamos aí aguardar um minutinho para as 21 horas, horário em que nós começaremos a nossa live hoje, tá bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marilena. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vinda. Estamos aguardando aí das 21 horas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente começa. Enquanto isso, eu vejo que está tudo certo. Maravilha. Hoje a nossa entrada ao vivo foi diferente, em homenagem ao livro, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Oi, Mônica, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá, pontualmente 21 horas. Hoje eu abri a câmera aqui, entrei ao vivo falando oba! Em homenagem a esse livro. Foi o nosso livro indicado da semana, né? Problemas, oba! Do Roberto Chiniachik. Eu quero aqui registrar também a minha gratidão. E eu sou fã do Roberto Chiniachik desde menininha, nem sabia direito o que era trabalhar, estava na escola, nem era faculdade ainda, no segundo grau. Eu assisti uma palestra do Chiniachik lá em Londrina, num hotel, e aquilo assim foi divisor de águas na minha vida de adolescente, muito bom. E eu sou fã dele, tá? Só para constar nos autos. E eu vou começar então a palestra com uma frase dele, que ele fala, a palestra não, a live, que ele fala assim: na hora da verdade, ninguém engana a vida. É possível enganar o professor, os pais, os amigos, os irmãos, mas enganar a vida é impossível. Na hora da verdade, a vida se encarrega de pôr todas as pessoas no seu devido lugar. Por que eu estou começando com essa frase? Porque a gente vai falar disso durante a live de hoje e ele fala disso no livro o tempo todo, tá? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Então é bem interessante porque dentro do nosso projeto, dessa perspectiva de autoconhecimento, de buscar uma vida mais leve, de melhorar a nossa qualidade de vida, da gente ser mais feliz, da gente ser mais produtivo, da gente almejar um sucesso dentro da definição daquilo que nos faz bem, que nos faz feliz e daquilo que a gente tem enquanto meta de vida, projeto de vida, o nome que a gente quiser dar, mas de acordo com aquilo que a gente, com aquela condição que a gente quer viver cada vez mais e melhor. E aí a gente vai reperspectivar, dentro de tudo que a gente vem falando desde sempre, esse contexto, essa condição de como lidar com os problemas. Então, essa condição da gente de fato ter uma visão mais positiva de tudo que nos acontece, entender as crises enquanto oportunidade, seja de aprendizado, seja de desapego, do que for que a gente esteja vivenciando, né? Boa noite, Kelly, Roberta, Cleverson, sejam bem-vindos. Então a gente vai assim dar um up, um reforço nessa abordagem diferenciada na forma de lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, uma vez que isso faz parte da nossa realidade. Então a ideia não é que a gente tenha uma visão poliana ou de menos-valia, de fazer de conta que isso não está acontecendo, pelo contrário, mas é a gente assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo e conseguir tirar proveito daquele contexto para a gente se fortalecer, para a gente ser melhor, para a gente fazer o melhor para o outro a partir da nossa autoqualificação. Então, dentro aí dessa abordagem que quem está me acompanhando há mais tempo já está acostumado, já vem me ouvindo falar, e quem está chegando agora também, a gente fala assim, ó, uma linguagem super simples. A ideia, eu vou seguindo mais ou menos a metodologia do livro, talvez quase sempre a sequência dos capítulos, a gente vem trazendo as abordagens, as informações, as temáticas, mas também a ideia é que vocês participem, se sintam à vontade de fazer perguntas, de interagir. Quem quiser entrar comigo ao vivo, avisa, pede aí para entrar, gente, né? A ideia
fazer um bate-papo. Hoje à tarde eu estava até conversando com uma amiga e falou: Rê, mas o que você vai fazer, né, com toda essa informação? Além de a gente estar aí tentando estruturar aquela história do canal do YouTube para mais pessoas conseguirem acessar, a ideia é a gente conseguir formalizar, talvez, no futuro, um círculo de livro, um livro-debate. Aí a gente vê como é que a gente faz, se a gente faz presencial, mensalmente, bimestralmente, se a gente faz mesmo presencial também com transmissão ao vivo. Aí até lá as ideias vão surgindo e todos vocês estão super convidados aí a me direcionarem, porque vocês sabem que essa ideia surgiu para atender você, né? A ideia é a gente trabalhar aí com a nossa racionalidade, com a nossa intelectualidade, com a nossa inteligência, fazer um uso positivo dessa inteligência através das leituras, principalmente, mas também da gente aprender junto e caminhando aí o projeto para aquilo que for a necessidade do momento de nós que participamos desse projeto, né? Ele não é um projeto meu, ele é um projeto para vocês, então a gente segue junto aí, caminha junto de acordo com a demanda do momento, tá bom? Isaac, seja bem-vindo aí, boa noite. Então, na introdução do livro, o Sérgio Valente, ele que faz o prefácio, e tem uma frase que eu vou citar dele, que ele coloca assim, ó: o problema era enorme, desafiador, mas eu só imaginava o quanto aquela oportunidade podia mudar a minha vida. Então, esse é o foco, né? Não é à toa que ele faz isso no prefácio, na introdução do livro, e a partir de então a gente vai com essa visão, com essa perspectiva durante toda a live, e é essa abordagem que o Chiniachik traz nesse livro, não só nesse livro, porque é mais ou menos a forma também como o Chiniachik funciona, né, pelo que a gente acompanha aí a história de vida dele, a história de sucesso dele, mas principalmente nesse livro ele dá essa abordagem. E aí lembrando, né, vale a pena a leitura, porque a gente não consegue aqui trazer os exemplos, são os exemplos que enriquecem a realidade da vivência do autor e daquilo que a gente se afiniza ou não, ou é mais fácil da gente aprender, mas a gente vai trazendo aqui a nossa realidade dentro aí dos contextos que é possível ser falado e ser trazido durante uma hora de live, tá bom? Problemas puxam soluções. Então, pensando no foco na solução, vale a pena a gente lembrar disso. Todo problema, a ideia é a gente puxar uma solução, uma ou mais, né? Várias. E não o contrário. Então, a gente começa questionando como você age diante de um problema. A gente percebe que esses questionamentos às vezes incomodam a gente, né? Então, qual que é a nossa reação diante de um problema, diante de uma dificuldade, ou às vezes nem é um problemão, uma coisa inesperada que a gente não se preparou, que a gente precisou para atuar, para fazer, qual que é a nossa reação imediata. Depois a gente consegue pensar e dar um encaminhamento mais leve, mais tranquilo, ou a gente tende a incendiar o processo, né? Fazer daquilo que às vezes é até um probleminha e transformar num problemão, ou colocar lenha na fogueira, como diz o ditado. Então, qual que é a nossa reação mediante os problemas que nos aparecem? E aí a gente aprende com as pessoas, a gente vê e aprende com as pessoas, você vê aquilo, você tem os exemplos à sua volta, você tira proveito desses contextos, dessas situações, e você aprende aqui a melhor forma de lidar ou né, com uma situação problemática, principalmente, mas você aprende também como não fazer. Às vezes a gente olha assim, uma pessoa, como eu trabalho e pesquiso esse processo aí da nossa melhoria de comportamento, né? Às vezes eu fico vendo assim as pessoas brigando, discutindo, eu fico olhando assim e falo, não, esse tipo de abordagem eu não quero ter, não quero fazer, ou eu não quero dar esse tipo de piti, assim, passar essa vergonha em público, na rua, ou com meu esposo. Então, às vezes a gente tem o exemplo do que a gente quer fazer, de como seguir, mas a gente também tem um exemplo do que não fazer, e isso pode ser positivo também, dependendo do contexto, né? E aí a gente continua nesses questionamentos. Você sabe como pensam e como agem e reagem as pessoas que são referência para você? Então, na semana passada a gente falou, né, que a gente tende a ser ou se manifestar com a média das 5 ou 10 pessoas que a gente mais convive.
E aí, quando você para pensar nas pessoas que são exemplos de vida para você, história de sucesso ou referência em algum contexto, você tenta entender por que ela funciona daquele jeito, por que ela conquistou aquele patamar que é um exemplo, que é um modelo para você. O que elas fazem? Você tenta modelar, não é copiar, mas é tirar proveito e aprender com o exemplo do outro. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque são exemplos que o Chiniachik traz no livro, e exemplos até reais, né, dentro da consultoria dele, da história do livro, que é a história que ele fala da conversa com um amigo dele. Então ele começa a trazer esses questionamentos, né, e essas perspectivas, porque mudar não é fácil. Talvez a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre mudança do meio para o final da live, mas mudar não é tão fácil ou tão simples assim. Né? Falar é mais fácil do que agir, do que colocar em prática toda essa mudança. Mas a partir do momento em que a gente quer melhorar, em que a gente quer mudar, em que a gente está fazendo um movimento, é necessário que a gente esteja atento a todo esse contexto. E principalmente as pessoas que são exemplos para nós, é importante a gente querer entender como que aquela pessoa funciona para a gente poder modelar e chegar lá também, né? Então, eu brinco aí dentro da minha empresa que eu falo, esteja entre os grandes e será um deles. E eu penso que isso é uma realidade no nosso momento aí, de vida, né? E aí, dentro dessas perguntas, daqueles que são exemplos, daquelas pessoas que são como você gostaria de ser ou que agem como você gostaria de agir em determinados contextos, a gente traz o seguinte questionamento: você está disposto ou disposta a deixar de lado alguns hábitos, algumas crenças que já não têm utilidade, não estão mais adequados para o seu momento de vida, para quem você é hoje? Às vezes são hábitos que foram alicerces na sua vida, em algum momento no seu passado, mas hoje não te ajudam mais. E nesse questionamento, aí eu trago aqui a história desse exemplo que o Roberto Chiniachik começa a falar com um amigo dele, e ele narra toda essa conversa durante a construção das ideias e dos ensinamentos no livro, mas exatamente essa é uma das primeiras perguntas que ele faz no primeiro encontro com esse amigo. Então é assim, você está disposto? Você quer mesmo ter essa conversa? Quer que eu te falo o que eu acho que é adequado? Quer que eu te dou algumas dicas e tal? Por quê? Porque é preciso que a gente queira. Querendo já é difícil, não é fácil mudar, não é fácil reciclar, não é fácil ressignificar. Imagina sem querer. Aí esquece, né? Daí não tem o que fazer, não tem muito como mexer aí com a gente mesmo, com a nossa vida, tá? Então é preciso abrir mão, espaço para que os novos conteúdos entrem. Né? É preciso que nós estejamos abertos para um novo jeito de pensar. E aí até eu coloquei na publicação, na indicação do livro, na terça-feira, teve um pessoal aí que comentou, foi bem legal, da história do chá, né? Que ele fala lá que para você tomar o vinho, acho que é vinho ou café, não sei, o outro líquido que ele estava lá conversando comigo na história que ele falou lá, acho que de um monge, alguma coisa assim. E aí, na xícara de chá, antes de colocar o vinho, tinha que jogar o chá fora. Não dá para misturar as duas bebidas tão diferentes, tão opostas e tão paradoxais, entende? Então, essa analogia do chá, né, da ideia ali, daquela filosofia, é exatamente esse abertismo, é a gente se abrir, a gente estar disposto a jogar fora o chá, o café, o álcool, o suco, a cerveja, o que for que está dentro da nossa xícara, para que a gente possa colocar um novo líquido e começar a ter sensações e vivenciar sabores diferenciados na nossa vida, tá? E aí a lição mais importante citação do livro. Entender que os problemas que as pessoas nos trazem podem ser os melhores presentes que acontecem em nossa vida. E aí eu aproveito para colocar aquela condição que eu penso que vocês já me ouviram falar. Nada chega até nós por um acaso. Nada é sem querer, na minha percepção, tá? E aí quem discordar de mim, coloca aí no chat e vamos conversar, vamos aprofundar mais sobre isso, tá tudo bem. Mas assim, se chega um problema na nossa mão, se chega alguém falando alguma coisa, é porque a gente está envolvido de alguma forma.
seja para aprender, para assistir, para aproveitar, seja para aprender a cair fora, a desviar o caminho, promover ali o vínculo ou o corte do vínculo se for necessário, tá? Então, essa condição aí de, né, tudo que acontece na nossa vida, e ele traz dos problemas que as pessoas nos trazem, podendo ser aí presente, e sim, uma grande oportunidade da gente crescer, pessoal, profissionalmente, em todos os tipos de relação. E no livro, Robert Chinachi, ele traz muito essa questão do mundo dos negócios, né? Porque ele fala muito com essa história do amigo, que é uma situação crítica ali que o amigo estava passando no mundo dos negócios. Então, essa condição que o sucesso trabalha para resolver o problema dos outros. Ele faz essa analogia, essa abordagem pessoal, empresarial o tempo todo, que é bem positivo também, tá? A Fátima está trazendo aí, nada é por acaso, também penso. Obrigado, Fátima, por corroborar aí com esse nosso pensamento, né? E eu acho que quanto mais a gente pesquisar, entender o que acontece ao nosso redor, ao nosso entorno ou conosco, a gente vai acabar chegando a essa conclusão de que nada é por um acaso, né? E aí a gente traz essa ideia de aproveitar as oportunidades que batem à nossa porta. Ou tirar proveito também das oportunidades que batem na porta dos outros, que muitas vezes, se a gente estiver envolvido, a gente vai estar contribuindo para o aprendizado daquela outra pessoa, tá? E aí, essa frase que o sucesso trabalha para resolver os problemas dos outros norteia também toda a filosofia do livro dentro do contexto aí dos exemplos do mundo empresarial que ele traz, tá? Sobre qualquer aspecto da vida, você pode decidir se está dentro ou fora do jogo. Então, também trazendo aí aquela condição, aquele contexto das nossas escolhas, do nosso posicionamento. E aí, Roberto traz para a gente a seguinte questão: qualquer que sejam os nossos objetivos, faça dos desafios os seus maiores aliados. Por quê? Porque é através desses desafios que a gente vai aprender, que a gente vai se superar, que a gente vai fazer diferente, que a gente vai ter uma grande conquista ou uma pequena conquista, não tem problema, valoriza cada conquista porque é importante, é um degrau, né, na sua escada, na escada da sua vida, vamos dizer assim. Então, quando alguém chamar você para falar de um problema, comemore. Realize o seu propósito de vida, a sua missão, que é estar disposto, estar aberto a ajudar as pessoas e a se comprometer com aquilo que acontece à sua volta. E aí, de novo, a gente reforça o título do livro, né? Então, quando aparecer um problema na sua frente, não mais vai ser aquela cara assim. A partir de agora, aparecer um problema, a gente vai falar o quê? Oba! Que maravilha! O que eu tenho que aprender com isso? Como é que eu posso colocar em prática aquilo que eu já sei? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ajudar dentro desse contexto? E aí, fazendo outra citação do livro, ele coloca assim: um dos segredos dos homens de sucesso é fazer diferente do que a maioria das pessoas faz. E aí eu lembro de vários modelos que eu tenho de exemplo de pessoas de sucesso, que é aquela história, né? Geraldo Rufino fala: não há pobreza que resista a 16 horas de trabalho árduo por dia. Tem lá o pessoal que fala: você, né, vai trabalhar aí dia e noite durante um período construindo um legado e depois as pessoas dirão que você teve sorte ou que a sorte aconteceu de um dia para a noite. Então, assim, trabalhando todos os dias, né, igual todo mundo faz, você não vai se diferenciar. Você vai se diferenciar na hora que você trabalha à noite, num horário diferenciado, faz um extra, faz uma segunda opção ali, começa a criar uma rotina diferenciada e aí você vai se destacando, se distanciando da média ou da maioria da humanidade dentro desse contexto de comodismo. Não é porque as pessoas não são capazes ou são incompetentes, é porque as pessoas acabam se acomodando, se acostumando e não fazendo diferença porque tá tudo bem assim, tá? E tudo bem também para quem tem essa opção. Mas eu penso que se nós estamos aqui num sábado, que horas são? Já 9h20 quase da noite, é porque nós estamos fazendo a diferença no mundo, né? No nosso, nesse momento, e provavelmente no mundo das pessoas que convivem conosco, que têm a oportunidade de ter a nossa passagem ali em algum momento da vida delas para a gente tentar fazer a diferença para melhor, obviamente.
Você quer ser especial ou só mais um na multidão? Continuando aí os questionamentos com o objetivo de instigar a nossa reflexão, né? Quantas horas tem o seu dia? Quantas horas tem o seu dia? O meu tem 24. E aí aquele questionamento, com o que exatamente você gasta o seu tempo? Eu tenho um amigo que ele fala assim também, os maiores gênios da humanidade viveram num dia de 24 horas, igual a gente vive. Qual é a diferença? Né? O Roberto Chiniachik tem aqui, a gente perde a conta do tanto de livro que ele já escreveu e publicou. Quantas horas tem o dia dele? Será que ele tem um dia de 30 horas, que daí ele consegue 6 horas a mais por dia para escrever tanto livro e eu nenhum? Então, a gente começa a pensar nesses modelos e em como ou o que a gente precisa mexer para fazer a diferença e para chegar a ter o resultado dessas pessoas que fazem diferença e que fazem diferente. Cuidado com a acomodação, ela é perigosa. Isso tá escrito aqui no livro. A acomodação ela é perigosa. Por quê? Primeiro porque é preciso, né? A vida é isso, a biologia é isso. A gente está em movimento, aprendendo e se atualizando sempre. E principalmente porque a gente está num momento onde o mundo está mudando assustadoramente e cada vez mais rápido. Então a gente tem mudanças assim, ó, instantâneas praticamente no mundo online, no mundo digital. A hora que você viu, passou. Você perdeu a informação. E é muita coisa ao mesmo tempo, né? Boa noite, Inês, seja bem-vinda, tá? Então a gente precisa sair dessa zona de conforto, dessa zona acomodada, para a gente começar a fazer diferente, tá? E dá trabalho? Sim, dá muito trabalho. Não é fácil. Aquela história, mas a minha vida é difícil, eu tenho a filha, a família, o pai, a mãe, o irmão. Todos nós vivemos no dia de 24 horas. Todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe, podemos ter outros filhos, temos famílias, temos trabalhos, temos gente chata que a gente precisa conviver, temos gente super legais que a gente precisa conviver, tem gente que, igual a gente, quer fazer a diferença e mudar o mundo, o seu e o das pessoas, tem gente que, diferente da gente, quer puxar o tapete do outro, quer tirar proveito da situação. Tudo isso faz parte da realidade da vida, né? E aí a gente então começa a pensar diferente, fazer diferente. Não terceirize as soluções para os seus problemas. Assuma a sua responsabilidade, pois o problema não chegou até você apenas para incomodá-lo. E aí também vários exemplos aqui que o Chiniachik traz no livro, que ele fala dessa condição de como os problemas chegam até a gente. E que muitas vezes é uma coisinha fácil de resolver e a gente faz de conta que não viu, que não quer saber, não quer se meter e depois vem um problema maior, uma avalanche igual bate na nossa porta e a gente vai ter mais problema ainda, porque aquele probleminha inicial virou um problemão, vai dar mais trabalho, vai demorar mais tempo, às vezes vai envolver mais pessoas. Então, não terceirize as soluções para os nossos problemas. Lembramos que chegou o problema? Oba! Essa é a nossa reação a partir de agora. Renata, mas é fácil? Não, não é fácil. Ninguém está aqui falando que é fácil. Ele não fala no livro que é fácil, pelo contrário, tá bom? Acostume-se a enfrentar as dificuldades e a resolver os problemas. Você começa a entrar no modus operandi de solução, de solucionática. Então, quando você se acostuma com isso, você desdramatiza esse processo e aí vem aquele contexto da nossa vida mais leve, da nossa vida melhor, da nossa vida mais tranquila, entende? E aí a gente acaba se acostumando a enfrentar dificuldades e resolver problema. Isso vira um modus operandi, toda aquela dificuldade inicial vai acabar sendo amenizada. Não quer dizer que os problemas que nos chegam sejam mais fáceis de serem resolvidos. Pelo contrário, a tendência é os problemas serem cada vez maiores, porque a gente está se capacitando, está se gabaritando para isso, né? Mas a gente já está acostumado com isso. Na verdade, a gente quer isso. A gente quer essa oportunidade, a gente quer se diferenciar nesse sentido, né? Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Aprenda com quem já chegou onde você quer estar. Isso a gente daí já falou, né? Não com quem desistiu no meio do caminho ou que só reclama de quem está lá. Tem aqueles que desistem, né? Mudou, é muito difícil, doeu, fiquei chateada e para.
E tem aqueles que não fazem nada e só reclamam da pessoa, do resultado e do trabalho do outro, tá? Então vale a pena a gente ter lucidez nesse momento, usar e fazer o bom uso da nossa racionalidade, da nossa inteligência de novo, para a gente prestar atenção, né? E não culpar da pessoa que está tendo os resultados que a gente gostaria de ter, mas, de novo, modelar, aprender com quem já chegou lá. Se você quer ter aqueles resultados, veja o que ele fez. Muitas vezes, a hora que a gente vê a pessoa de sucesso, a gente vê só o resultado e acha que foi fácil, que foi simples, que é fácil para a pessoa porque ela já está lá. E a hora que a gente vai entender, estudar a história da pessoa, saber qual foi o caminho percorrido, a gente pode normalmente se surpreender. É o que acontece. Normalmente a gente se surpreende, que a pessoa passou ali por alguns percalços da vida, por algumas mazelas, que ela não desistiu e conseguiu superar e aprender com tudo isso. Provavelmente são pessoas que a hora que vem um problema à sua frente falam: oba, o que eu vou aprender com isso agora? Né? Então, crescer e melhorar significa exatamente isso, estar à frente dos seus problemas, fazer a diferença, ter o foco na solução. E aí, para a gente vencer na vida, é necessário muita dedicação a todos os processos, a todos esses momentos de aprendizado e fazer sumir as preocupações da vida dos outros. Lembrando que a sua vida está contida nessa vida dos outros, tá? Então é esse modus operandi de solucionática, de resolver as questões, de parar de reclamar, de parar de se lamentar, de parar de mimimi e ter um foco de resolver com as preocupações da vida dos outros, em atender as pessoas, resolver os outros problemas e, consequentemente, você vai fazendo isso com a sua vida porque é natural para você, passa a ser natural e você tende a manter uma energia positiva na sua vida e entrar no que a gente conhece, já falou também em outras lives, num ciclo ou num círculo virtuoso onde a solução é o nosso lema, nossa filosofia, e não o foco no problema. Então a gente muda toda a nossa perspectiva de vida, toda a nossa visão de mundo e principalmente a visão dos problemas que aparecem no nosso mundo. É preciso estar consciente que metas ambiciosas significam grandes problemas a serem enfrentados. Então ele traz também dentro daquele contexto de empreendedorismo, né, de empresariado que ele está falando com o amigo dele, e a gente traz a partir desse contexto de empresariado para a nossa vida pessoal também, porque nós somos uma pessoa, a mesma pessoa, né? Não somos diferentes em casa e no trabalho, apesar de que tentamos muitas vezes, o que não é a condição ideal, mas é a gente ser a gente mesmo aonde quer que a gente esteja se manifestando. E a partir do momento em que a gente passa a ser uma pessoa cada vez melhor, a gente passa também a se preocupar menos com as caras que a gente tem que usar ou que fazer dependendo do ambiente que a gente está se manifestando. A gente assume a nossa realidade, a nossa verdade, e aí a gente passa a ser a mesma pessoa em qualquer ambiente, com qualquer pessoa que a gente tiver, qualquer tipo de relacionamento, óbvio, seguindo, sendo coerente com os protocolos, às vezes sociais ou locais, dependendo de cada contexto, tá? Sucesso é você desenvolver o gosto de superar as dificuldades. Existe um caminho a ser percorrido. E qual é a sua ideia de viver bem e feliz? Então, na live da semana passada, né, o pessoal falou aí, todo mundo ficou ali incomodado, se já sabe o que é da vida, e a gente segue essa linha de raciocínio para fazer a gente pensar, porque é importante a gente colocar lá no nosso escrito, no nosso mapa mental, no nosso quadro de sonhos, nas nossas metas de vida, no nosso propósito de vida. Então é importante a gente saber, né, qual é a nossa ideia de viver bem e viver feliz. E aí o Chinechique traz isso, que na conversa com o amigo dele, ele está falando lá uma pessoa que estava lá aparentemente num modo bem e feliz, mas era uma pessoa que estava ali tendo uma vida miserável, é o termo que eles usam, entendeu? Então, assim, tava com um carrão, tava com roupa de marca, de grife, fazendo tipo, e na verdade, nome sujo, cartão estourado, aquela coisa que a gente também já conhece, né? Muitas vezes com uma aparência diferente do que é a realidade dela, tá? E aí,
a gente traz ali alguns ganhos, né? A gente não, né? Chique traz alguns ganhos que a gente tem quando os problemas chegam até a gente. Então, profissionalmente, por exemplo, quando você está lá, né, no seu ambiente de trabalho e chega uma problemática, é uma oportunidade para você se mostrar mais competente, ser melhor, aprender algo se você não sabe lidar com aquilo, foi a primeira vez que passou. E aí, tanto profissionalmente quanto pessoalmente falando, ajudar as pessoas a se sentirem importante e útil no mundo é um grande ganho diante de todos os problemas que se aproximam ou que chegam até nós. Muitas vezes até a oportunidade de ganhar mais dinheiro, ser empreendedor, ser promovido, dependendo de cada contexto, obviamente, realizar o seu propósito de vida, transformar vidas e ajudar a construir um mundo mais justo e melhor. E aí uma citação do livro: quanto mais ajudamos as pessoas, mais ricos nos tornamos, inclusive financeiramente. Então não é de dinheiro que ele está falando, tá bom? As grandes invenções da humanidade surgiram do empenho de profissionais que estão procurando resolver o problema das pessoas. Então, de novo, foco na solução. Para pensar. Ah, a pessoa ficou rica. Por como que ela ficou rica? Qual foi a gente fala no mundo empreendedor da dor, né? Qual foi a dor ou o desafio que essas pessoas viram e fizeram algo para solucionar aquela dor, aquele desafio, para resolver um problema do mundo, das pessoas, e aí sim tiveram êxito na sua solução e muitas vezes até envolvendo o processo financeiro ali, de fato enriqueceram, fizeram fortunas e dando oportunidades para outras pessoas também seguirem e trilharem o mesmo caminho. Muitas vezes abrindo indústrias, abrindo empresa, sustentando famílias, né, pessoas ali. Então, qual é o diferencial dessas pessoas? E de novo trazendo foco para a solução. Reclamar não resolve o problema. E aí uma pergunta do livro: você prefere reclamar ou inventar soluções para os problemas do mundo? Qual é o seu momento atual que você está? As pessoas se tornam mais competentes à medida que elas resolvem os problemas, né? E isso ajuda também a desenvolver um controle emocional e a capacidade de agir sob pressão, fazendo com que nós nos tornemos pessoas melhores, mais rígidas, que sabem agir, que sabem controlar o processo emocional e ter um resultado mais positivo e mais assertivo, tanto quanto pessoa, enquanto profissional, né, nas empresas. Então a gente tende a ter mais resultados positivos, a trazer mais resultados satisfatórios e a sermos mais realizados e, consequentemente, mais felizes. Porque resolver problema é bom demais, né? Aquela satisfação da superação, da coisa resolvida, né? do drama desfeito, isso é muito bom. E a gente precisa de coragem para enfrentar todos esses desafios que nos aparecem. Aprender a manter a calma e acalmar as outras pessoas. Isso é uma coisa que eu gosto também que o Chinês Chique traz no livro. Não é só você manter a sua calma, isso é importante sim, óbvio, mas você manter a sua calma e aprender a acalmar as outras pessoas, porque enquanto a gente tiver com a nossa emoção alterada, essa questão aqui que ele traz, né, do controle emocional, enquanto a gente estiver com a nossa emoção alterada, a gente não está pensando direito, a gente está alterado, a gente está com déficit ali cognitivo e provavelmente se a gente tomar uma decisão, uma atitude mais séria nesse momento, as consequências podem não ser tão positivas e a gente provavelmente vai ter algum trabalhinho ali para consertar, para resolver ou para arrumar aquele contexto. Vocês concordam comigo? Alguém lembrou aí de alguma situação enquanto eu fui falando isso? Passaram-se várias imagens aqui na minha cabeça agora, tá? Então a gente aprender a manter a calma e também acalmar as outras pessoas, né? Para qualquer pessoa que existe, a pior coisa que pode acontecer na vida daquela pessoa é ela não ter com quem falar quando tem algum problema, de qualquer tipo. E aí a gente entra de novo na questão das relações, né? Nas amizades, na nossa reunião, nas nossas relações com a família, nas reuniões de grupo, de amigos, de trabalho. Então, como que a gente se manifesta nesses momentos? As pessoas mais expostas têm cada vez mais problemas para serem resolvidos. Você enxerga essas oportunidades? Ou você prefere ficar ali em stand-by? Ficar no back office, que a gente
né? Então, quanto mais você se expor, mais a tendência é que os problemas cheguem até você. Porque você é quem está disponível para resolver esses problemas. E aí, de novo, Chiniachiki traz uma citação do livro O Sucesso é uma Escolha. E aí eu vou trazer 3 citações. Lembre-se, o mundo não vai ficar mais simples, não vai. A tendência é o nosso mundo ficar cada vez mais complexo. E pode apostar, o mundo não vai ter pena de você. Lembra lá da frase inicial? Que a vida vai, né? A gente pode enganar as outras pessoas, mas a vida a gente não engana, tá? Então o mundo não tem pena da gente. O sucesso é uma escolha. Esse comportamento, esse modus operandi com foco na solução é uma escolha. É uma escolha que todos nós podemos ter, que nós podemos tomar na nossa vida e, obviamente, se nós quisermos e se nós estivermos dispostos a enfrentar e a superar tudo o que vai aparecer nesse processo para trilhar. E com certeza tem muito aprendizado durante todo esse processo. Não mantenha a sua vida na direção de se sentir injustiçado, para não ter resultados cada dia piores. Esse foi um dos conselhos que ele dá lá para o amigo dele, tá? Mude o seu discurso para mudar a sua vida. Então não adianta ficar reclamando da vida, colocando a culpa no universo, se sentindo injustiçado e querendo ter um sucesso repentino do dia para a noite. Não dá. Eu tô lembrando aqui agora daquela questão, essa semana eu estava conversando também com uma pessoa dentro aí de um processo financeiro, e aí a gente estava lembrando, né? Muitos milionários, pessoas que ganharam em Mega Sena, loteria, como é que fala quando alguém morre e deixa herança, né? Herança e tal. Então, assim, muitas pessoas que não sabiam como lidar com o dinheiro, que não aprenderam a ter esse controle emocional, que não aprenderam a ter exemplos de sucesso na vida, ganharam muito dinheiro e, como pó, como areia passando por entre os dedos, esse dinheiro se foi. Né? Então, sem propósito de vida, sem objetivo, sem entender o que estava acontecendo. E aí, óbvio que a culpa vai ser do governo, de quem roubou, do falso amigo e de tudo mais que pode aparecer no meio do caminho, tá? Pessoas que encaram situações negativamente, com amargura e pessimismo, normalmente tomam as seguintes atitudes. E aí ele lista 4 atitudes de pessoas negativas pra gente. Primeiro, negam o problema, não aceitam que aquele problema existe. E aí olha a loucura, né? Se o problema, se existe essa não aceitação, essa negação, e o problema não existe, como é que você vai resolver? Então, o primeiro passo é a gente aceitar essa condição e a hora que o problema chegar até a gente, oba, é a nossa nova frase a partir de agora. Segundo o contexto das pessoas negativas, culpam terceiros pela situação. Terceira coisa, ficam na passividade, então naquela asmaceira, sem querer ter trabalho, sem querer né, arregaçar as mangas, como a gente fala. E a quarta coisa, dão desculpas por não terem feito o que era preciso. A hora que você pergunta assim, fulano fala, mas eu tô com dor aqui, você tomou remédio? Ah, não, porque eu não sei se eu posso, às vezes esqueci, eu tava calor, às vezes é uma desculpa assim que não tem nada a ver com a situação, entendeu? E fica lá com a dorzinha, reclamando, sofrendo, se martirizando, porque se resolver o problema, ela vai falar do que na vida? Não vai falar de nada, né? Então, a pessoa gosta daquele contexto, muitas vezes por mau hábito até. Problemas ignorados ou não resolvidos podem piorar ou aumentar. Então, aquela condição lá da negação. Outra coisa, não procure saber quem errou. Coloque toda a sua energia para resolver o problema. Essa frase é citação também, tá? Então, não procure saber quem errou. Coloque toda a sua energia para resolver o problema, porque procurar o culpado não resolve o problema. Óbvio que, dependendo do contexto, as pessoas precisam ser responsabilizadas. Precisa existir aquele choque de realidade que a gente está acostumado a falar aqui, para que a pessoa caia na real, tá? Então, não é fazer de conta, passar a mão na cabeça e não escancarar a realidade para todos os envolvidos. Mas no momento da solução, buscar culpados não resolve o problema, tá? Então, buscar culpados ou ver quem errou fica para um segundo passo, já também com o foco na solucionática, ou para ensinar aquela pessoa que ela não pode mais agir daquela forma, ou para tirar a pessoa do contexto, do projeto, já se a pessoa não estiver disposta a mudar ou não fazer daquele jeito mais. Então, mas aí já faz parte da solução da questão.
concordam? Se um problema chega à sua mão, ele passa a ser seu, já falamos sobre isso. E aí entra o processo de omissão. Há quem se omite porque não se sente capaz de resolver o problema. Mas também há pessoas que se omitem porque querem ver o pior acontecer. E aí é o nosso comportamento diferente, onde a gente vai demonstrar o nosso interesse legítimo e olhar nos olhos, né, genuinamente, para fazer algo de positivo ou em busca da solução dentro daquele determinado contexto. Então, a omissão, de qualquer forma, seja porque você se sente incompetente, porque você não sabe o que fazer, ou porque você quer ver o circo pegar fogo, não são as melhores opções. E não são posturas de pessoas que estão nessa condição de foco na solução, de resolver o problema, tá? Quem quer fazer algo, encontra um jeito e faz. Também citação do livro. Então, não adianta a gente ficar só naquela reclamação, naquela mesmice e mão na massa, vamos ver, vamos fazer. Ah, mas eu não sei o que fazer, como é que resolver, nunca passei por isso antes. Olha que oportunidade de aprendizado. Pergunta para as pessoas que estão junto com você vivenciando aquele problema. Se não tem ninguém, pede ajuda para alguém que você acha que pode saber, que você sabe que já passou por aquele contexto. Procura no livro, vai ver uma live, não sei. Entende? Vai atrás de informação para que você possa fazer algo e fazer diferente. Você resolve os seus problemas ou explica por que não faz? Então, é a pergunta fazendo o contraponto da você algo, encontra um jeito e faz. Você resolve os seus problemas ou fica lá explicando por que não fez? Lembre-se novamente que você está sendo observado o tempo todo. Não importa o que você faz, não importa por que você faz, mas as pessoas estão analisando o seu desempenho. Resultados criam credibilidade, tá? Quando as pessoas confiam em alguém, é ele, né, esse alguém que recebe as maiores oportunidades de mudar o mundo. Então, não interessa o que você está fazendo e por que você está fazendo, as pessoas estão vendo. E isso nos dá mais responsabilidade, porque se o que você está fazendo é positivo e o porquê você está fazendo é um propósito, muitas vezes propósito de vida para você, quando não for, você também está sendo exemplo. Então, se o que você está fazendo não for positivo, for negativo, você também está sendo exemplo para as pessoas. Pode ser um exemplo do que não fazer ou pode ser um mau exemplo de alguém que está seguindo o exemplo que você está dando. E isso é responsabilidade sua também. Haja diferente se quiser ter resultados melhores, né? Então, aquele velho ditado, se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, faça diferente para ter alguma coisa diferente acontecendo na sua vida. Ah, mas a minha vida é boa, eu tô feliz, tô satisfeita. Excelente, que bom que você já é uma pessoa de sucesso, que você já consegue ter os resultados que você queria, que você sonhou, que são seus propósitos de vida, e que tal você oportunizar e ampliar isso para ter uma vida ainda melhor e ajudar cada vez mais pessoas. Novo método eficiente para tudo que você for fazer. Aí ele traz essa questão da metodologia, de técnica, de processo, porque você pode ganhar mais tempo, gastar menos energia. Então a ideia é você desenvolver metodologia para tudo que você for fazer, principalmente para resolver os problemas que aparecem para você. E aí tem o método Shinyashiki para solucionar problemas. Ele traz aqui o método que ele desenvolveu, né? Não chama de método Shinyashiki, eu que coloquei o nome aqui, mas ele está explicando para o amigo dele o método que ele usa para solucionar problemas. Tem 5 passos. Primeiro, esteja presente. Segundo, escute com atenção. Terceiro, defina a solução que você pode oferecer. Quarto, desculpe-se de maneira adequada. 5, comprometa-se com a solução. E aí uma citação. Grande parte do sucesso de uma pessoa acontece simplesmente pelo fato de ela estar presente no local em que as coisas acontecem. Então, começando lá desde do primeiro item, para estar presente. Para resolver o problema, você precisa saber qual é o problema e onde ele está. Então, como é que você sabe, como é que você descobre, como é que você faz os problemas chegarem até você? Conversando com as pessoas, conhecendo suas dificuldades, perguntando o que elas precisam, principalmente. As pessoas são compreensivas quando existe um problema e percebem que a gente está tentando resolver. O que não há tolerância, o que as pessoas não compreendem é quando
a pessoa se sente ignorada, desprezada ou menosprezada quando tem um problema. Então é aquela sensação de que você está falando com a pessoa e a pessoa não está nem aí para você, tá? Eu me lembro, quando eu trabalhava no comércio, uma vez que a pessoa estava tentando enganar um cliente. E aí, né, esperei passar aquela situação ali, chamei a pessoa e falei para ela, falei, fala a verdade. Ah, mas eu falei que o produto que ele queria ia chegar e atrasou, não chegou. Eu falei, fala para o cliente. Ah, não, atrasou, não chegou, não deu tempo, não comprou, a transportadora, não... seja qual for o motivo, fale para o cliente. Você não pode tentar enrolar. Ah, não. Era hoje, mas era amanhã. Eu te falei amanhã. Às vezes você vê a pessoa tentando enrolar a pessoa e fazer ela acreditar que aquilo que ela falou não foi aquilo, que não era verdade e tal. Então, chega assim à base da loucura algumas vezes, em alguns contextos, tá? Então, não haja dessa forma. Seja sincero, esteja presente, olhe nos olhos genuinamente, fale o que tem que ser dito e assuma a verdade, assuma o que você pode fazer. Às vezes, a solução do problema é você chegar e falar, ó, nesse momento eu não tenho competência para te ajudar agora. Não dá, né? Nós não estamos aqui para salvar o mundo, nem sempre vai ser possível. Mas este posicionamento já não cria expectativa no outro, consequentemente já não vai gerar uma frustração, consequentemente uma raiva, uma mágoa. Então a gente já pode resolver muitos problemas a partir do nosso posicionamento verdadeiro, sincero daquilo que a gente pode fazer e também daquilo que a gente não pode fazer, que a gente não dá conta, tá? Ah, meu horário aqui, ó. Olhe nos olhos das pessoas e transmita confiança. Então, faça uma conexão sincera e escute o outro a partir da lógica dele. De novo, para resolver os problemas dos outros, você precisa saber o que ele precisa que seja resolvido. Não é aquilo que você acha, não é a sua vontade, não foi o que você imaginou, não foi o que aconteceu da última vez que vocês estiveram juntos. Pergunte para a pessoa, que saiba, crie vínculo, seja sincero, desenvolva esse relacionamento, né? E é importante acreditar que você, mostrar que você acredita no outro, a questão ali da honestidade. E aí o Chinês Chique, ele traz todo um exemplo que as pessoas estão muito mal acostumadas a desconfiarem. Quando vê alguém pedindo alguma coisa, já acha que é pegadinha, acha que está querendo passar a perna, então a gente precisa desenvolver, né? E entender da importância da gente acreditar no outro. Ninguém tá com um problema sério vai chegar para você e vai falar para você esse problema como se fosse inventando uma mentira. Às vezes tem, mas é problema de saúde mental, é outra coisa que nós estamos falando, tá? Considerando aqui condições normais de temperatura e pressão, ninguém vai chegar com um problema muito grande, muito monstruoso, ou pedir a sua ajuda se realmente não estiver precisando, tá bom? Deixe claro, mais uma vez, o que você pode fazer e seja realista ao informar que você tem limites, que você tem as suas incompetências, as suas incapacidades. Às vezes é estranho, é ruim, né, a gente assumir isso, mas é a realidade. E às vezes é até um desconforto que pode ser gerado que vai nos impulsionar a aprender e a desenvolver aquela habilidade, muitas vezes, se a gente não tiver ainda desenvolvido, tá? Mas lembrar sempre, tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode. Tem coisas que você deve fazer e tem coisas que você não deve fazer. Principalmente aquelas coisas que se chocam ou enfrentam ali ou vão contra aquilo que é um propósito de vida para você, aquilo que são os seus valores, né, de manifestação, de posicionamento, enfim, dentro de todo esse contexto. Mas é importante você, dentro desse posicionamento, deixar claro, alinhar as expectativas aí de ambas as partes ou de todos os envolvidos para evitar frustrações e dificuldades futuras. E aí ele dá aqui uma dica que eu acho que é extremamente importante. Se cometer alguma falha, reconheça o erro e peça desculpas. E aí vou trazer uma frase, uma citação do livro. Um pedido de desculpas verdadeiro e bem feito resolve metade de muitos problemas, tá? Não sei se você concorda com isso, né? Mas é uma realidade. A gente já está aproximando aí, chegando nos minutinhos finais. Vou correr aqui, tem mais 3 slides, mas os últimos são bem rapidinho, que é mais dicas, né? Quando se comprometer, mesmo se errar, seja legítimo e sincero nas suas atitudes e tenha a intenção verdadeira de resolver a situação. Então, às vezes, você
você vê que é um problema que você nunca enfrentou, que você não sabe, que nunca deu conta, mas é uma pessoa muito querida para você, muito cara para você, e você quer ajudar aquela pessoa. Então deixa claro para ela que é a primeira vez que você vai tentar enfrentar esse problema junto com ela e que você vai ver o que dá. Você vai, né, tá ali com a sua intenção verdadeira, dando o melhor de si, mas deixa claro que você não sabe realmente o que fazer, como fazer, o seu resultado vai ser o melhor para aquele contexto. E vai lá e ajuda e faz o que pode ser feito, tá? Mas, em qualquer contexto, acompanhe a situação até que o problema esteja resolvido de fato. Então, não é aquela pessoa que dá a ideia para o outro fazer, é a pessoa que dá a ideia e ajuda a fazer. Isso faz toda a diferença na nossa manifestação. E aí, corte o mal pela raiz, se eu não me engano, é o penúltimo, antepenúltimo capítulo do livro. Corte o mal pela raiz. Problemas que se repetem formam um ciclo vicioso e indicam que a causa não foi resolvida. Então, busque a realidade dos fatos e não se acomode até encontrar a raiz do problema. Né? Eu falo assim, ó, que o problema ele pode acontecer uma vez, a gente ajuda e resolve. Ele pode acontecer uma segunda vez, mas nunca a terceira, o mesmo problema. A gente tem que encontrar qual é a causa, qual é a raiz daquele problema e cortar o mal pela raiz, resolver aquele problema de fato, tá? E óbvio que a gente vai ter problema o resto da vida, oba! Oportunidades, né? É pro resto dessa vida, mas problemas diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, porque a raiz foi solucionada. Outra coisa, outra dica, todos os problemas são sinalizados previamente. Perceba os avisos. Não age impulsivamente, mantenha calma, pense no que fazer. Lembre-se que todos nós somos falíveis. Existe a falibilidade humana. Todos nós vamos errar em algum contexto, vamos falhar em algum momento. Lembre-se disso. Porque a gente descarrega, né, nas tintas, como diz o ditado, quando a gente lembra disso, tá? Na maioria das vezes as pessoas não erram por querer, as pessoas não criam problemas porque elas gostam de problemas. Muitas vezes é porque não sabe fazer diferente, é porque foi o jeito que aprendeu, é a referência que ela tem. Então é fundamental aí que a gente se comprometa com essa postura, né, de se colocar no lugar do outro, de querer resolver o problema e manter o foco na solução, naquilo que a gente realmente quer. E aí a gente se organiza, não deixa dúvida, ser claro. Às vezes vai de mau jeito mesmo, entendeu? Mas não fica com margem a segundas intenções, as interpretações espúrias. Você fala aquilo que deve ser falado e se for de mau jeito, você melhora da próxima vez, você pede desculpa, você refaz, você vê qual é o contexto ali, o que precisa ser feito para solucionar aquela problemática ali, que às vezes até foi você que criou, mas dentro ali de uma condição sincera e genuína para poder ajudar e resolver, tá bom? Estar comprometido é dar um passo a mais, é fazer mais sem que ninguém tenha solicitado. É surpreender sempre, fazendo mais do que se espera de você. Então, dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, dá o centésimo, dá o milésimo passo, quantos passos forem necessários. E aí eu vou trazer uma citação, já caminhando para o encerramento, né, da live. Olha só que interessante isso, tá? Para mim é interessante porque faz parte aí de um contexto de vida que eu acabei vivenciando recentemente. Frase ipsis literis, citação do livro. Muitas pessoas reclamam que os amigos não telefonam, mas o começo de tudo é que elas também não ligam e frequentemente não retornam os telefonemas. Então lembra lá daquele comportamento das pessoas negativas? Você deve alimentar as relações que importam para você, sejam pessoais, sejam profissionais. Então, tome você a atitude que espera do outro. Olha como muda tudo, como muda o foco do problema e como muda o foco da solução, né? Então, você deve alimentar as relações que importam para você, sejam elas profissionais ou pessoais. Tome a atitude que espera do outro. E aí tem o método OBA para resolver problemas, que aí sim é o método que tem o nome OBA, né, que a Chique traz no livro. Eu dei uma adaptada aqui, porque o método OBA são 2 passos, sendo que no segundo passo tem 5 perguntas para serem respondidas, e eu coloquei 4 passos aqui. Então, primeiro passo, definir qual é o problema.
Segundo passo, responder aquelas 5 perguntas, e a primeira delas, para vocês terem uma ideia de como que é, responda qual a real necessidade, o que você realmente precisa resolver, aquele problemático daquele contexto ali. E aí, adaptação da minha parte, passo 3. Responda se você pode ajudar e programe-se para ação. Faça um plano de ação dentro daquele contexto. Passo 4. Acompanhe o processo até que o problema esteja totalmente resolvido, que foi o que ele citou no livro anteriormente, né? Seja muito honesto em todas as suas respostas. Então, esse método OBA, ele precisa ter essas respostas com honestidade. Substitua a palavra tentar pela palavra testar. Ó a questão da ação aí, né? De colocar em prática. Avalie os resultados, reveja as suas ações, reorganize o que for necessário mudar, teste novamente, faça diferente e reavalie de novo os resultados. Aí você entra no ciclo virtuoso de solução de problemas. Boa noite, Fabi, Rê, sejam bem-vindas. Já estamos no finalzinho da nossa live, mas tem 5 minutos ainda, que é muito bom que vocês estão conosco, né? A mudança não acontece quando falamos o que sabemos, e sim quando implementamos o nosso conhecimento. Então, trazendo aí esse foco de novo na ação, na solução, na implementação daquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. E aí, entrando nos 5 minutos finais, eu vou trazer as dicas de ouro, são 8, tá? Dicas de ouro, fazendo meio que um resumo aí de todo o livro. 1. Esteja disponível para ouvir sobre os problemas, os seus e os dos outros. Lembre-se de que você faz parte desse contexto de resolver os problemas de foco na solução. Então, primeiro, esteja disponível. Segundo, afaste o clima de apreensão e estabeleça vínculos de confiança, né? Então, é aquela questão de conversar, de buscar saber o que a pessoa está passando, o que ela está sentindo, qual é o problema real em si. Terceiro, crie um ambiente em que as pessoas possam falar das suas angústias e das suas ideias. Demonstre interesse genuíno. E aqui ele está trazendo lá aquele exemplo da reunião, do chefe, dos operários, traz lá um contexto de uma fábrica onde as pessoas não podem falar o que está acontecendo, quais são os problemas, porque tem medo, né? E aí essa questão aí da opressão das pessoas nem terem ambiente para falar qual é o problema, a hora que vê, tá lá aquele problemão maior, mais difícil de resolver. Quarta dica de ouro: esteja aberto ao diálogo de verdade e sinceramente. Então, esteja disponível, afaste esse clima de apreensão, né? Estabeleça vínculos de confiança, crie um ambiente para que você possa de fato dialogar com o outro, ouvir, escutar, aprender, falar e ter essa conversa sincera e verdadeira. Quinta dica de ouro: implemente planos de ação ou planos de ações, pode ser mais de uma, e corrija sempre que necessário. Então, vai fazendo aquele follow-up, né, a checagem, vai fazendo aquela análise, avaliando os resultados, se for preciso, crie indicadores, coisa simples, coisa comum, não precisa ser nada muito elaborado, mas coloque no papel e vá conferindo, né, esse plano de ação e checando e mudando o que for necessário, o que for preciso. Sexta dica de ouro: pesquise todos os detalhes e ouça sempre as 2 versões. Então, aqui também, dentro do exemplo, eram 2 pessoas envolvidas, mas aí eu amplio para você ouvir sempre todas as versões, né? Ou as versões de todos os envolvidos. Porque cada um conta a sua história e cada um tem a sua verdade. Então, você que está mediando o contexto, que quer resolver o problema comum a todos, precisa ouvir a verdade de todos os envolvidos para poder ter uma noção real e para poder ajudar a solucionar os problemas de acordo com a forma com que cada um pode lidar com aquele contexto, tá? Além do que, se tiver alguém mal intencionado, você vai ficar sabendo, vai ficar escancarado, né? Se tiver alguém mentindo, tem lá 3, 4 pessoas envolvidas, 3 falam a mesma coisa e um fala diferente. Provavelmente essa pessoa está mentindo. Ou os 3 estão de comboio ali, né? Como que fala? De coluio ali, né? Então, você vai descobrir também, tá? Mas é importante que você esteja atento a todos os detalhes e acesse a informação tendo acesso a todas as versões da história.
Sétima dica de ouro, penúltima, seja o começo de algo para alguém. Então, dentro daquele processo de exemplo, né, de que as pessoas estão te observando. Essa semana também falei com uma amiga que ela falou assim, nossa, encontrei uma pessoa, ela falou, estou te acompanhando no seu Instagram, e aquilo surpreendeu ela. Então, assim, as pessoas estão nos observando. Quer a gente queira ou não, quer a gente saiba ou não. E eu digo mais, não é só pelas mídias sociais. As pessoas estão nos observando a todo momento, tá? Onde quer que a gente esteja se manifestando. Oitava e última de ouro, faça a sua vida valer a pena. Dispensa mais comentários essa dica, né? Mas é de fato uma dica de ouro. Faça a sua vida valer a pena. E aí eu finalizo a live com duas citações. O sucesso vem da disposição em ajudar a resolver os problemas das pessoas e não em você se tornar parte de um problema. Então, seja parte da solução. Faça valer a pena e seja parte da solução na vida das pessoas e na sua, inclusive. E para finalizar, uma citação ipsis literis também. No final, o que realmente vai importar no jogo da vida não é quanto dinheiro você ganhou, mas quantas pessoas você ajudou e quantos sorrisos você colocou no rosto dela. Tá na penúltima página do livro, é uma frase, né, daquilo que realmente importa, que vale a pena a gente pensar e falar, certo? Sugestão dos outros livros, óbvio, todos do Chinês Chique, tem só um do Geraldo Rufino, Poder da Positividade, os outros 4, Problemas Oba, Louco por Viver, A Nova Lógica do Sucesso, A Coragem, todos do Roberto Chiniachiki. Dentre todos os outros livros, que ele tem mais de 30 livros escritos, é o que eu indico para vocês. Lembrando que eu tenho um PDF dessa apresentação, se alguém quiser pode me pedir pelo WhatsApp ou pelo direct, daí se for no direct me manda o e-mail, porque eu não consigo mandar o arquivo por aqui. 22 horas pontualmente, agradeço demais a presença de vocês, lembrando que essa live fica gravada no IGTV, provavelmente ano que vem a gente vai aí conseguir colocar no YouTube, vamos tentar viabilizar o canal para mais pessoas acessarem, tá bom? Tenham todos uma ótima semana. Eu vou dar um spoiler, esse livro aqui é o livro de terça-feira que vai ser indicado, e esse autor do livro, Teófilo, é quem vai estar conosco na entrevista sábado que vem, tá bom? Segundo sábado do mês, entrevista do livro, estaremos com o Teófilo Laborne, né, campeão olímpico de natação das Olimpíadas, livro Tudo ou Nada. Terça-feira eu posto para vocês, quinta-feira vou abrir caixinha para pergunta nos stories e sábado a gente se encontra de novo às 21 horas. Ótimo fim de noite para vocês, um domingo maravilhoso e uma excelente semana a todos. Até sábado que vem. Obrigada. Beijo.